Ellie? Eu tenho, assim, das outras vezes, né? Quase todas as vezes que eu participo aqui, eu até fico com o microfone e a câmera desligada. Mas, assim, o sono que começa a me bater até antes da aula é incontrolável. Das explicações, pegando o começo da oração para frente, eu não vejo mais nada. Eu gostaria de pedir para você, nas suas preces de preparação à aula, que fosse socorrido primeiro os espíritos dorminhoco, porque, de ordem geral, as almas, quando morrem, elas entram nesse estado de sono, sabe? E elas não saem. Algumas religiões acostumam deixar os espíritos dormindo. Sim. Vai ficar dormindo. Você pode ter uma quantidade de espíritos dentro dessa ordem próximo de você, que não são maus, não são nem perversos, mas estão no estado de sonolência. E aí também, então você vai pedir, daqui para frente, no horário da prece, que esses espíritos sejam levados na bacia da consolação, para que ele tire essa forma mental, porque ele mesmo pensa, eu vou morrer, vou ficar dormindo, sabe? Aquele sonho de morrer, não ver mais nada, não ter preocupação nenhuma. Até o espírito se coloca. Mas eles vêm até nós, médium, justamente para serem socorridos, pela necessidade do socorro. Essa é a primeira fase. Se isso não for, são espíritos já de uma ordem assim, intoxicantes, que aí já traz uma energia intoxicante, aí já é um segundo trabalho. Mas eu imagino que é mais fácil ser aprendiz, estar com esses espíritos assim, dorminhoco mesmo, seria a expressão mais correta. Tá ok, Silvia? Tá, obrigada. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? É importante, por mais singela às vezes que seja a nossa pergunta, ela te dá orientação. É importante. Se vocês não perguntam, eu vou falar. A mediunidade é algo muito, muito especial que Deus nos deu. Grandioso, eu posso dizer. Por quê? Porque através da mediunidade, que é o nosso diálogo para com Deus, para com a espiritualidade e para com os espíritos familiares, amigos, inimigos, quem quer que seja que precisa de ajuda da nossa família. Então, a mediunidade, ela é específica para nós e para a família. Um número muito, muito pequeno são espíritas expoentes, como Divaldo, Chico, que tem uma missão grande. 99,9% é familiar. Por quê? Porque o nosso projeto de retorno da espiritualidade é programada. Aonde nós vamos nascer, com quem nós vamos nascer, onde nós vamos nos casar, quem são nossos pais, tudo é organizado corretamente. Então, o que acontece nesse trabalho? Então, o médium vem aqui justamente para cumprir essa missão. Ali, naquela família, com o pai, com a mãe, com os filhos. Quer dizer, é algo muito específico dele mesmo. E o médium não deve fugir dessa missão. Essa é a missão melhor que existe. Por quê? Nesse projeto de nós, médium, o que eu, médium, posso fazer por mim? Então, eu venho com o meu defeito. Sou orgulhosa, sou vaidosa, sou egoísta, todos os meus defeitos. A minha mediunidade, quando eu estou orando, ela me permite adentrar a minha alma, ela me permite adentrar o meu perispírito, o meu corpo físico, e poder fazer a minha cura. Porque se nós devemos chegar à perfeição, porque essa é a proposta, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. O que eu preciso fazer? Procurar a perfeição. E aonde que está a perfeição? Está na partícula divina do Criador. Toda vez que nós, médios, oramos
e vamos até Deus, nós trazemos a partícula inteligente, capaz, de luz, de esperança. E quando eu trago essa partícula divina para mim, eu posso socorrer com essa partícula divina o que está na minha volta. Posso ajudar meus filhos, posso ajudar meu lar, posso ajudar minha casa, meu trabalho, minha vida. O que um médium não pode fazer? Se intrometer na vida dos outros. Nunca, de maneira nenhuma. Por que eu não posso me intrometer na vida dos outros? Porque quando eu vou alguém que não esteja assim ligado a mim, que eu não tenho uma responsabilidade do meu filho, da minha mãe, do meu pai, algo assim muito íntimo meu, e eu vou cuidar da casa do vizinho, da minha amiga, o que acontece com este caso? Eu trago o problema da minha amiga, da minha vizinha, eu puxo, porque essa é uma realidade. O médium tem duas forças, atração e repulsão. Então, quando nós vamos a uma pessoa, eu puxo para mim. E se o médium novato não tirar até a última partícula da casa da vizinha, ele vai ficar enrascado, enrolado, vai sofrer consequências disso. E aí o médium começa a ficar doente. Por essa razão, o médium tem que cuidar dele. Por que nós vemos muitos médiuns que iniciam a sua mediunidade e depois param no longo do caminho? Porque ficam doentes, a casa fica do lado do avesso, a casa cai na cabeça dele. Por quê? Porque ele se intromete na vida dos outros. Então, eu vou falar sempre isso, porque vamos supor que você quer ajudar a sua vizinha e que ela está brigando com o marido, e essa briga dela com o marido é um trabalho feito. A hora que você entrar, você vai puxar para você. Você vai trazer para você, e ainda inexperiente, sem conhecimento do fluido, sem equipe de trabalho, sem protetor, mais ou menos a reveria, você traz o problema da vizinha para você. Então, fica com você. Com quem que você vai brigar? O teu marido. Aqueles espíritos que você trouxe saiu da vizinha, mas ficou com você. E essa é a responsabilidade que nós chamamos de disciplina. O médium tem que ser disciplinado para que o médium possa intervir. Além da sua casa, ele tem que saber que quando ele entra num problema do outro, sobra para ele. E esse sobrar, ele vai ter que orar 1 dia, 2 dias, 10 dias, 15 dias, 1 mês, até ele solucionar. Toda intervenção que nós fazemos na vida dos outros, que não é a nossa missão, nós temos consequências. Por que um Divaldo e um Chico não têm uma consequência dessa? Porque eles vieram programados, organizados, com uma equipe muito grande de trabalho. O Chico já veio preparado. A sua equipe era uma mega equipe de trabalho. Certa feita, registraram o Chico, a dimensão da vibração do Chico era imensa, quer dizer, todos aqueles espíritos que caíam na aura espiritual do Chico podiam ser resolvidos, porque era muito grande a vibração do Chico. E assim a do Divaldo, mas são de raras pessoas. A nossa, às vezes, é 2 centímetros, entendeu? 2 centímetros, assim, ó. Não tem, encosta em nós, entendeu? É muito pequena. Então, nós sofremos consequências muito próximas. Então, a gente tem que entender que cada um está dentro da sua capacidade. E nós devemos fazer aquilo que nós podemos fazer em relação à nossa família. Fabiana, pode perguntar. Não, só para dar um testemunho,
que, assim, eu não estou dormindo direito à noite, né? Por volta das 3, 4 horas eu acordo, aí tem uma oração que tem no YouTube, eu faço, aí eu volto a dormir, belezinha. Só que hoje eu acordei meio sugada, umas 7 horas, que é o horário que eu acordo, bem sugada. Aí fiz de novo uma outra oração, e aí zerou. Só para dizer que realmente, para mim, está funcionando e gratidão eterna. É isso daí. O médium tem que aprender a orar toda vez que ele se sentir mal. Toda vez. Acordou ruim, pesada, ore. Foi no mercado, voltou ruim, pesada, tonta, passada, ore. Aí foi numa festa, voltou lelé da cabeça, cansada, nervosa, irritada, ore. Então, a prece, a oração é a manutenção do médium. Não importa a sua religião. O que importa é a sua fé. O que importa é naquilo que você acredita. Se você acredita nos santos católicos e orar por ele, carinhosamente e religiosamente, com profundidade, com conhecimento dos fluidos, você vai ser auxiliado. Porque os espíritos, eles auxiliam a pessoa em que ele está compromissado. Então, ele vem dentro de uma fé, de uma religião, para poder trabalhar. Por que nós, espíritas, não somos uma religião? Porque o nosso trabalho como espírita é ensinar como viver com a sua mediunidade, indiferentemente da sua crença. Você pode ser católico, crente, umbandista, pode ser do candomblé, pode ser do que você quiser, místico, esotérico. O que é o compromisso da doutrina? Explicar que os mortos existem e que eles não morrem, eles continuam a estar conosco e eles vêm até nós com as suas imperfeições para que nós possamos auxiliá-los. Mas neste projeto de auxílio, o médium se me prepara, porque eu, médium, eu preciso tirar de mim a minha doença, a minha enfermidade, meu nervoso, meu chilique, minha brabeza, meu foniquito. É isso, o maior compromisso do médium é fazer ele ficar calmo, ele distribuir harmonia, alegria, felicidade, fluidos curadores, a sua casa ter harmonia, alegria, felicidade. Quem faz a casa ser feliz é o médium. É o médium familiar. A casa não fica feliz sozinha. Você não vai ficar feliz sozinha. Você não vai conseguir êxito sozinha. Vai cair o êxito, você vai cair na sua... Não vai. Ou você estuda muito, ou você se prepara, ou você ora para você realizar. A casa do médium é o melhor lugar do mundo. A sua casa tem que ser uma casa feliz, uma casa clara, uma casa bonita, uma casa de bem-estar fluídico. E isso não vai cair do céu. É você e os seus protetores. Você e a sua equipe de trabalho, que vai fazer a sua casa ficar bonitinha, limpinha, feliz, contente, satisfeita, sem espírito dorminhoco, sem espírito preguiçoso, sem espírito inerte, retirar os ladrão, retirar os brincalhões, retirar os zombeteiros. Então, quem tira isso é o médium. Ele e a sua equipe de trabalho. Isso daí ficou assim, um pouco não bem entendido, porque nós entendemos assim, você tem que fazer caridade. Só que o médium não sabe que fazer caridade significa ser caridoso com a sua casa, deixar a sua casa limpinha.
Ser caridoso com você mesmo, retirar os seus defeitos. Ser caridoso para com os seus filhos é tirar toda essa perturbação das crianças. O que o médium tem que fazer? O médium, além de limpar a casa dele, ele tem que cuidar das crianças. As crianças vão nas escolas, as crianças vão nas ruas, na calçada, recebe essa influência mental da rua, da calçada, das escolas, do shopping, das brincadeiras, das brigas. E o que um pai e uma mãe médium faz? Ele tem obrigação, ele tem dever, ele tem responsabilidade de tirar o nervoso das crianças. O faniquito, as tendências das crianças de brigar, de roubar, de tomar Coca-Cola, de comer docinho, de vício, tudo que tiver em excesso, o pai e a mãe têm que tirar. Se for adolescente, o excesso de vibrações sexuais, o pai e a mãe têm que tirar essas companhias com excesso de vibrações sexuais dos jovens, dos adolescentes. Então, não é porque aquilo existe que pai e mãe vai deixar. Nós temos que deixar nossos filhos mais harmonizados possíveis, para que eles possam caminhar sobre a terra com dignidade e honra. Nós é que tiramos os filhos dos vícios, para não deixar chegar. Então, eu que socorro, eu limpo, retiro as energias de vício, da bebida, da droga, do cigarro, seja do que for. Quem faz isso é o pai e a mãe. É o médium familiar. Nós precisamos entender que o médium familiar é o médium mais compromissado com a sua família. Então, se você tem um filhinho só, benza a Deus. Reza para esse filhinho e areia ele, que ele fique super limpinho. Tira o máximo das imperfeições dele. Se você tiver 2, trabalha dobrado, areia mais, limpa, retira os faniquitos. Se teu filho te xinga, teu filho te maltrata, você tem que tirar esses espíritos que te xingam, espíritos que te maltratam. E se eles forem tão mal criados e virar para você, você não é minha mãe? O espírito realmente está falando que você não é a mãe dele. Então, seja rápida, seja inteligente. Na próxima prece, você aí, eu sei que não sou sua mãe, mas aqui na minha casa você não pode ficar. Você tem que ir para uma escola, um parque de evangelização, você tem que estudar. Eu sei que não sou sua mãe, mas eu posso te ajudar, posso te socorrer. Porque às vezes o espírito fala de cara limpa, você não é minha mãe. Aí a mãe fica toda magoada, triste, infeliz. Mas, gente, o espírito falou a verdade. Seu filho é médium, tem a sensibilidade e ele fala. Eu não quero fazer isso, vem me ajudar. Não, eu não vou te ajudar. Vai lá, tira o espírito que não quer te ajudar, que não gosta de você, que não quer fazer nada, que não quer trabalhar, que não quer nada com nada, espírito inerte. É isso que é médium familiar. É a casa, é a família, é o defeito, é a honra, é a dignidade da família. O médium tira as más companhias, tira os inimigos, tira os adversários, tira os espíritos contrários. O nosso trabalho é a célula familiar. Nosso trabalho não é um Divaldo e um Chico, entendam isso. O Divaldo e o Chico trabalhou pelo Brasil. Nosso trabalho é 2, 3, 4 pessoas, mas você tem que tirar 10 nisso daí. 10. O compromisso familiar reencarnatório é o maior de todos os compromissos. Ensinar as nossas crianças a orar. Pai e mãe têm obrigação de ensinar as crianças a orar. Falar dos protetores, da espiritualidade amiga. Porque se os médios que nascem na nossa casa não souberem orar,
não tiverem uma fé, não tiverem uma religião que os coloca no caminho da dignidade. Porque não pense vocês que você vai mandar lá para a evangelização infantil e que o outro vai evangelizar. Isso não vai acontecer. Não adianta você ouvir palestra, 1 milhão de palestras, também não vai acontecer nada. Por quê? Quem vai pegar o conteúdo do evangelho e colocar dentro de você, tirar o que você não quer e colocar as coisas boas é você. E é isso que nós, espírita, precisamos entender. O palestrante, ele fala. Falar, todo mundo fala. Até papagaio fala. E aí? Agora, pegar o conteúdo, por exemplo, do orgulho, e você orar e falar, quero arrancar de dentro de mim o meu orgulho, a minha vaidade, a minha preguiça. Esse é o conteúdo espírita. É eu trabalhar na minha alma. É eu trabalhar no meu perispírito. Então, as pessoas ligam uma aula, uma palestra, e deixam lá o orador, ou eu dando aula para o vento, para os espíritos. Os espíritos vão tudo embora. Fica tudo ali, passeando, sacudindo, saracoteando. Vão para a cozinha, vão para a sala, vão para de serviço, dá uma voltinha na rua. Aí, a hora que eu parar de falar e o orador parar de falar, aí eles voltam. Aí senta no sofá, começa tudo de novo. Porque só vai sair de lá se o médium tirar. Então, quem tira o espírito do sofá é o médium. Quem tira o espírito de cima das crianças é o médium. Quem tira o espírito mal criado é o médium. Então, o nosso trabalho espírita é educar a mediunidade. Não importa a sua religião. A doutrina espírita não pede para ninguém renunciar à sua religião, mas que o médium tenha com ele o compromisso, a responsabilidade de auxiliar os espíritos familiares, porque vão nascer da nossa família amigos e inimigos. Então, na nossa casa vai nascer filhos que nos amam e filhos que são nossos inimigos. E qual é o compromisso do médium? Limpar, higienizar, tirar a revolta, tirar o desamor, tirar o desafeto, tirar a preguiça, tirar a ociosidade dos filhos. É isso que serve a sua mediunidade. Pare de sonhar que você vai ser médium e virar um Divaldo. Pare de sonhar que você vai ficar fazendo palestra para os outros. Larga os palestrantes lá com o compromisso dele. Larga aqueles que têm o seu trabalho, é problema deles. Porque eles vão responder adiante da justiça divina o que fizeram como palestrante. O que fizeram como evangelizador. O que fizeram com aquilo que tinha na sua mão. E nós, a hora que morrermos, e nós nos depararmos na espiritualidade, nos será perguntado, o que fizeste com o filho que Deus te confiou? Essa é a resposta que nós, mães, vamos ser cobrados. O que fizeste com o filho que eu te confiei? E a mediunidade é essa bênção, porque com a nossa mediunidade nós podemos curar, aliviar, acalmar, tranquilizar, retirar a perturbação, socorrer os espíritos, falar com o nosso pai morto, com a nossa mãe morta, com a avó morta, com os tios, com os parentes. E os espíritos familiares são os que mais ajudam a família. Então, quando o nosso pai, nossa mãe, vem até nós após a morte, nós devemos auxiliá-los, porque somos médiuns familiares, socorrê-los,
ampará-los, balsamizá-los, para que eles, a uma temporada no mundo dos espíritos, voltem para proteger o lar novamente. Então, nós somos espírita. Não deixe os espíritos dessa forma, você, ai, morreu, deixa eu descansar. Você não sabe que jeito que está, vai que está no inferno, vai que está nas regiões umbralinas, vai que o espírito ficou preso em alguma coisa, vai ficar 20 anos, 30 anos lá. Isso não vai resolver. Nós devemos socorrer os nossos mortos 3 dias depois. 3 dias depois, socorre os seus mortos. Você é médium. Socorra o pai, socorra a mãe, socorra o filho, socorra o ente querido, leve para as colônias. É isso que nós temos equipes de trabalho. Esses são os protetores. A nossa família espiritual, ela vem nos ajudar e socorrer a nossa família. Nós não podemos deixar nosso pai, nossa avó, nossos filhos nas regiões perdidos, em situações difíceis, para depois da morte querer socorrer. Quem já leu André Luiz sabe do que eu estou falando. Aí uma mãe queria socorrer o filho, e qual foi a proposta? 2.000 bônus horas de trabalho. E essa mãe, então, precisou fazer 2.000 bônus horas de trabalho para enviar uma equipe socorrista lá nos quintos que estava preso lá nas regiões umbralinas. Por que eu não posso, como médium, agora socorrer? Por que eu, médium, não posso estudar e me preparar para auxiliar minha família? Para que eu possa socorrer, tem que morrer para me ver se está errado, se está triste, se está cansado, se está em regiões... Porque o que é o umbral? Umbral é onde a pessoa está. Umbral é o próprio pensamento da alma. É a alma que fica na sua própria escuridão. É a alma que fica no seu orgulho, na sua vaidade, no seu egoísmo, na sua preguiça, na sua vingança. E ela se fecha. Ela se fecha num casulo escuro. Isso é uma região umbralina. E ela não sai. Ela só sai quando um espírito amigo e protetor for até ela iluminar esse espírito, e o médium, com a sua energia, com as suas forças eletromagnéticas, com seus pensamentos, interpenetram neste casulo e acorda a alma. Acorda e ela sente um chamamento de uma forma luminosa, de uma forma grandiosa, e ela sente que é hora de retornar à pátria espiritual. Quando o espírito está no seu próprio casulo, que nós chamamos umbral, pode chamar do que quiser, pouco importa a forma que fala, o que importa é que você tem que entender que ele está dentro de si mesmo, no seu próprio casulo, na sua própria energia, e ele não enxerga mais nada, está preso em si mesmo. Aí ele precisa de um médium. Todo o trabalho socorrista precisa do médium encarnado. Todo o trabalho socorrista precisa do médium encarnado. Por quê? Porque nós temos energias ectoplasmáticas, nós temos fluidos, nós temos energias que nós podemos solver, desmanchar, desmagnetizar, retirar, colocar fluidos curadores. Então, um médium ele tem uma capacidade que é isso que nós temos que aprender. É isso que nós temos que aprender. Eu tenho que entender que eu tenho uma capacidade grande. Deus me deu isso. Eu sou médium, eu posso ver, posso sentir, tenho sensibilidade, só falta conhecer a minha potência. Quando eu conhecer essa minha potência, eu sei que quando eu estou com a minha equipe de trabalho, meus protetores, eu trago uma certa luminosidade e eu posso, então,
abrir os caminhos, eu posso socorrer, eu posso amparar, balsamizar, posso trazer luz à casa, posso trazer todas as energias curativas para o meu lar. É isso que nós, médios, precisamos aprender e nos dedicar ao conhecimento. Então, o conhecimento espírita, ele vai estar falando sempre no espírito, na alma, na possibilidade nossa de ter um potencial energético capaz de curar. E é isso que nós somos. Então, o médium tem que aprender a orar sempre que ele precisar, a qualquer hora, a qualquer momento. Médium noviço, qualquer hora, a qualquer momento. Nós, quando chegamos a uma certa idade, com 70 e poucos anos, nós já temos alguns compromissos técnicos de trabalho, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos também que socorrer horas extras fora do nosso conteúdo real de nossas atividades espirituais.